Eles vão saber, não sou eu. Eu tenho 1,69 m e a outra pessoa tem 1,70 m, então a gente sabe que esse processo também auxilia a polícia, certo? O antropométrico, assim como o fotográfico. Paulinho, por favor, passa para outro quadro, não esse, mas aquele outro resumo, por favor. Certo? Então a gente tem aqui noções de papiloscopia, né? Identidade é diferente de identificação, que é diferente de carteira de identidade ou cédula de identidade, certo? E eu trouxe aqui um resumo bem simples para vocês, onde eu trouxe todos os processos que nós vimos no quadro anterior, certo? Então nós temos aqui nome, que a gente utiliza ainda hoje, ferrete, utilizamos para marcar animais, não seres humanos. Mutilação, alguns países utilizam, mas nós brasileiros não fazemos uso desse método. Tatuagem, quem quiser pode fazer sua tatuagem, né? Eu até acho bonito, porém nós não utilizamos esse método como método científico. Se a pessoa tem tatuagens, nós vamos lá descrevê-las. Ela tem uma águia nas costas. Isso vai ajudar, vai facilitar, mas não é um processo científico, certo? Fotográfico, vocês sabem que nós, na identificação criminal e na identificação civil, nós nos valemos desse método fotográfico, certo? Nos ajuda, nos auxilia muito, mas também não é aquele método que nós podemos dizer que existe 100% de certeza. Antropométrico, como os senhores sabem, a gente acabou de falar, que a gente vai se valer do quê? Altura, né? A altura vai ajudar muito. A compleição, se o sujeito é magro, gordo, troncudo, raquítico, também vai nos ajudar, principalmente a altura. E nós temos o processo papiloscópico, que mais na frente vamos falar com mais propriedade desse processo papiloscópico, que minha tarefa resume-se em descrever. Por favor, Paulinho, desce. Vamos para o outro quadro e depois você volta para cá. Desce, por favor. Processo papiloscópico, certo? Pode descer. Histórico da papiloscopia. Como tudo na vida, a papiloscopia também não foge a essa regra, a papiloscopia também tem uma história, certo? Então, divisão do histórico segundo local. Nós temos o período pré-histórico, nós temos o período empírico e o período científico. Pois bem, período pré-histórico. Esse período, nós não vamos nos adentrar muito nesse assunto, não vamos falar com mais propriedade, porque não é um período científico. Então, encontramos impressões digitais há milhares de anos, impressas em cavernas, em outros locais, em pedras, mas isso só para ficar registrado, que nós encontramos essas marcas, certo? Das extremidades das pontas dos dedos, da palma das mãos ou da planta dos pés, certo? Mas não tinha um cunho, uma finalidade, certo? Uma diretriz, onde o homem pré-histórico dizia, não, eu vou colocar aqui minha impressão digital com tal objetivo. Não, era simplesmente nós encontramos essas marcas, que são marcas naturais. Depois nós temos o período empírico, certo? Período empírico, ele se contrapõe a período científico, certo? Científico, ciência, quando passou a ser ciência. E empírico é aquele conhecimento que todos nós temos ou pensamos que temos, certo? Então, no período pré-histórico, temos referências oriundas do encontro de impressões digitais e palmares em diversos objetos e paredes de cavernas. Estudiosos analisaram as impressões digitais em telhas e tijolos romanos, peças de cerâmica japonesa, adobos mexicanos, etc., deixadas nestes objetos enquanto o material da peça ainda estava mole. Paulinho, por favor, vamos passando. Período empírico. Utilização consciente das impressões digitais como processo máximo de legalização de documentos. Vejam bem, utilização consciente
aí sim, o ser humano tinha a consciência, ele queria realmente fazer uso da impressão digital, certo? Porém, ainda não era um método até então científico. Então, a utilização consciente das impressões digitais como um processo máximo de legalização de documentos. Então, fins cíveis. Berço natural da papiloscopia, Extremo Oriente, onde? China, Japão e Índia. Encontramos esses documentos há milhares de anos, certo? Na China, no Japão e na Índia. Nesse período, temos a impressão digital sendo utilizada nas transações comerciais, nos processos criminais, como assinaturas de analfabetos, etc. Mera tradição ou superstição dos povos. Porém, eu quero frisar que, nesse período aqui, a papiloscopia, ou melhor, a datiloscopia, certo? Porque seriam as impressões digitais contidas nas extremidades das pontas dos dedos das mãos, certo? Para a maioria dos documentos era para fins cíveis e não para fins criminais. Como vocês começam a ver aqui em cima, podem observar a utilização consciente das impressões digitais como processo máximo de legalização de documentos. Paulinho, por favor, dá uma passada. Período científico. Caracterizado pela abordagem técnico-científica da identificação pelas impressões papilares. Inicia-se com as descobertas das estruturas anatômicas das linhas papilares e de suas propriedades. Locard considera como máquina inicial o ano de 1665, com o trabalho de Marcelo Malpighi, onde denominado de língua de Sternitactus organo, com observações sobre figuras existentes nas pontas dos dedos e palmas das mãos. Por favor, Paulinho. Então, papiloscopia. Começamos agora a adentrar realmente nos tópicos que provavelmente que devem cair na prova, certo? Então, papiloscopia. Palavra resultante do hibridismo grego-latino. Papila, certo? Que é papila, escope, examinar. Conceito: ciência que trata da identificação humana por meio das papilas dérmicas. Por favor, Paulinho. Papilas dérmicas. Então, nós temos aqui divisão da papiloscopia. Datiloscopia, processo de identificação humana por meio das impressões digitais, dígitos, dedos, nas extremidades, certo? Ok, por favor, Paulinho. Quiroscopia, processo de identificação humana por meio das impressões palmares, palma das mãos, certo? Por favor. E podoscopia, processo de identificação humana por meio das impressões plantares, ou seja, da planta dos pés. Paulinho, volta aquele outro quadro que a gente sempre observa, não. Certo? Não, esse também não. Aquele que tem um resumo, por favor. Sim. Pois bem, analisem aqui. Nós temos o histórico da papiloscopia, onde nós temos o período pré-histórico, certo? Que não tem tanta importância para nós, certo? Principalmente os senhores que vão fazer essa prova. Período empírico, que era a legalização de documentos. Eu frisei bem essa legalização de documentos. E o período científico, que seria a descoberta das estruturas anatômicas das linhas papilares. Por quê? Foi nesse período científico que se descobriu que existiam essas particularidades em determinadas partes dos nossos corpos, certo? Como a ponta dos dedos, certo? A palma das mãos e, inclusive, no dedo inteiro temos papilas dérmicas e na planta dos pés. E o que foi que eu fiz aqui? Desce aqui, Paulo, por favor, um pouquinho. Divisão da papiloscopia. Certo? Então eu fiz o seguinte, tenta subir um pouquinho só, Paulinho, por favor. Então o que foi que eu fiz? A papiloscopia, eu criei aqui o diagrama que vem, onde a papiloscopia ela é mais abrangente, certo? Ela está, certo? Aqui no maior, e ela abrange o quê? A quiroscopia
e a podoscopia e a datiloscopia. Então, a piloscopia, dentro dela estão inseridas a quiroscopia, a podoscopia e a datiloscopia. E a datiloscopia, ela ainda tem essa subdivisão chamada clínica, criminal, antropológica e civil, certo? A gente vai começar depois a dar uma olhadinha na criminal, certo? Na civil, vocês sabem que usada como vencíveis, hoje em dia temos os analfabetos, que eles não sabem assinar e eles usam, é utilizada a impressão digital do polegar direito, certo? Se a pessoa tiver o polegar direito, certo? E nós temos a criminal, que vai ser uma das partes que mais vai nos interessar aqui, pelo menos levando-se em consideração a prova dos senhores. Então, a papiloscopia, prestem bem atenção, a papiloscopia ela é mais abrangente, isso pode ser uma questão de prova. A papiloscopia ela é mais abrangente, dentro dela nós temos a datiloscopia, nós temos a quiroscopia e a podoscopia. Datiloscopia, dactilos, dedos. Quiroscopia, palma da mão. Podoscopia, planta dos pés. Desce um pouquinho, Paulo, por favor. Certo? Volta lá no slide, por favor. Certo? Pode descer. Certo? Então, divisão da papiloscopia. Muita atenção, que isso pode cair na prova. Datiloscopia, processo de identificação humana por meio das impressões digitais, dígitos, dedos. Quiroscopia, processo de identificação humana por meio das impressões palmares, certo? Palmares, palma das mãos. E podoscopia, processo de identificação humana por meio das impressões plantares. Então, como os senhores prestaram atenção, deu para perceber que a papiloscopia, voltando, certo? Tocando novamente nesse ponto, a papiloscopia é mais abrangente que a datiloscopia, a quiroscopia e a podoscopia. As três estão inseridas na papiloscopia. Por favor, Paulinho. Pode passar, Paulinho. Estrutura da pele. Isso é importante. Pele, duas camadas, derme e epiderme. Paulinho, volta lá naquele outro que a gente sempre observa, que é um resumo. Certo? Vai descer, por favor. Então, o que foi que eu fiz? Pele, estrutura da pele. Eu coloquei a epiderme, certo? E a derme ou derma. Então, o que foi que eu fiz? Eu tracei aqui para vocês perceberem que a parte que está a mais superior seria a epiderme, certo? É essa que está aqui e vocês podem observar facilmente. Basta que vocês olhem para a palma da mão de vocês, a extremidade dos dedos, que vocês vão perceber. E a derme ou derma, ela fica abaixo da epiderme. E é lá onde nascem as papilas dérmicas. Então, muita atenção nisso aqui, que pode cair na prova. Então, estrutura da pele, nós temos o que? Epiderme e também derme ou derma. Sendo que as papilas, elas nascem onde? Na derme ou na derma. Ok? Volta lá, Paulinho, por favor. Então, derme, certo? Parte mais profunda. E lá o que foi que eu fiz? Eu inverti para que os senhores percebam que a parte mais superior é a epiderme. Por isso eu coloquei lá em cima, que a visualização fica mais fácil, até um entendimento mais fácil. Então, parte mais profunda da pele, a derme ou derma, onde se situam pequenas saliências denominadas papilas, as quais encerram vasos e corpúsculos do tato, como também as cristas papilares e os sulcos interpapilares que constituem objeto de estudo da papiloscopia. E a epiderme? Epiderme, lembre-se, fica na parte mais acima, certo? Recobre a derme, nela encontramos pelos, poros e unhas. Os desenhos papilares são de natureza essencialmente anatômica. Paulinho, por favor, tu mostra aquele desenho onde a gente vai poder perceber bem aqui. Reparem os senhores.
certo? A gente, se não der